usuário sem tempo, vai ser o usuário, desconectar. Não, pode abrir lá. Abre lá. Aqui, onde você abriu para entrar? Não, deu esse. Cadê o link? Estava aqui, né? Clica no link de novo. No link, acho que no e-mail que você clicou, né? Foi link. Clica no link. Abrir o Zoom. Ok, aí o Zoom ele já está logado no Sinclair. No Sinclair. Recording in progress. Não, aqui, está no Sinclair. Não, peraí. Recording in progress. Vamos abrir primeiro. Vamos abrir aqui. Legal. Verificação. Quanto você vai para também? 19. 9. 1963. Isso. Virar essa conta assim. A gente já conta aí. Mas ele tentava pelo Zoom da SEMA. Isso. Vamos entrar pelo Zoom da SEMA ou não? Lá com vocês aqui também. Aqui não pode, não. Deixa aí, então. Bom, agora que você já está nele aqui, aí vamos clicar no link e ele vai entrar para o seu usuário. Isso. Deixa eu botar o meu microfone aqui. Está dando microfone. Fala aí, vê se vai sair. Boa tarde. Tá bem? Pode deixar mudo aí para a gente começar. Já está gravando?
baixar só o link lá direto e acontecer a mesma coisa, entendeu? Porque geralmente o link quando é criado, eu queria estar com tamanho, não só se vai aumentar. Boa tarde, Vivian. Tá? A Vivian entrou aqui. Boa tarde a todos, tudo bem? Estamos só ajeitando aqui para a gente iniciar, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem?
Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Tudo bom? Tudo bom. Tudo tranquilo? Agora Tranquilo. nós já vamos iniciar. Só dá um tempinho para o pessoal acessar, tá bom? Tá ótimo. Não precisa falar com alto. Não? Não. Não. Boa tarde, gente. Nós vamos iniciando, que aí depois a gente já começa essa discussão, então. Essa live, ela está com o intuito de discutir as medidas contra a Covid-19. Então, como foi feito um requerimento a respeito dessa necessidade que está tendo agora, aí a gente submeteu, só que o requerimento pediu uma assembleia, e a gente submeteu a uma consulta jurídica e verificou-se que não há filiados, assinaturas referentes a ter uma assembleia. Mas, mesmo assim, a gente resolveu fazer essa live para a gente começar a discutir, para ver se a gente acha um questionamento, uma sugestão para ver se a gente consegue amenizar essa questão da Covid, certo? Então, eu chamei essa live para ver se a gente discutir. Eu sou diretor financeiro do sindicato, estou substituindo o Carlos na presidência, que ele está de férias. Então, eu gostaria de discutir com vocês, certo? Essas questões podem ser feitas no chat e que elas vão ser depois analisadas e feitas para ver se a gente consegue fazer uma proposta, certo? Outra coisa que eu quero falar também é a respeito do teletrabalho. A gente já entrou com esse pedido junto à CGC, né? Então, para ver se... E vamos ver uma resposta deles para ver se a gente já estabelece o teletrabalho, certo? Eu estou aguardando também a doutora Fernanda, que é do jurídico também, que ela vai até falar mais a respeito das situações que estão tendo agora, aqui, atualmente, certo? Então, se alguém quiser fazer algumas perguntas no chat, a gente vai conversando agora até ela entrar no chat. Tudo bom? Outra coisa que eu gostaria de falar também é que vocês fazem as perguntas referente ao tema, sendo Covid-19. Nenhuma pergunta assim que seja fora desse assunto vão ser respondida ou questionadas, certo? Nenhuma pergunta aí.
Alexandre, quanto à sua questão, nós já pensamos nisso e já repassamos para o jurídico para dar uma resposta. Então, nós já estamos tratando com isso, certo? Ainda mais agora que tem a variante, que está acontecendo outras coisas, certo? Então, eu vou ver com a questão jurídica e depois vou repassar, tá bom? Cadê ele? Ixi, entrou um trem aqui, ó. Espera aí. Bom, Bruno, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu estava aguardando aqui, eu dei uma introdução aqui, e agora eu gostaria que você explicasse mais ou menos como é que está a situação aqui, para o pessoal ter mais noção do como que está, certo? Certo. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim, está todo mundo. Então tá jóia. Então, boa tarde a todos e a todas aí.
Então, gente, o presidente, né, o Carlos, me solicitou algumas vezes a respeito dessas questões das condições de trabalho e da vacina, né? Nós também advogamos para outras categorias aqui do Estado e a gente também enfrenta essa situação com outras categorias e nós tentamos, para algumas, inclusive, a judicialização, né? Só que essa questão está bem conturbada, né? Inicialmente, o que nós fizemos, né? Nós fizemos um ofício, né, especificamente quanto à situação da vacina, né? Para quem é responsável pela gestão da vacinação, de executar a política pública de vacinação, porque como que isso acontece hoje, né? Existe o Ministério da Saúde, que editou o Plano Nacional de Imunização, e ele faz a distribuição das doses e elenca, né, no plano macro, quais são os ditos grupos prioritários, né, e faz as inclusões ou as exclusões conforme os estudos vão se aprimorando em relação a essa questão, né? No estado de Mato Grosso, quando as vacinas chegam, elas são recepcionadas pela Secretaria de Estado de Saúde, e como essas vacinas vão ser distribuídas passa pela comissão interpartite, tá? Bipartite, perdão, do Estado, né? Que é um órgão deliberativo do SUS. Quem senta nesse conselho, né? Sentam os secretários de saúde dos municípios, representantes da sociedade civil e o Estado de Mato Grosso, sendo que o presidente desse conselho é o secretário estadual de saúde. E eles editam as resoluções. Então, desde que a pandemia começou e começaram a chegar as vacinas, né, efetivamente, e começaram a ser feitas as imunizações, a CIB reafirma no Estado quem são os grupos prioritários, quem são colocados e são retirados, né? E lá eles repetem normalmente o que tem no Plano Nacional de Imunização, pontuando algumas categorias, né? Por exemplo, em Mato Grosso, a gente tem, dentro da estrutura da segurança pública, os servidores do DETRAN, né? Eles incluíram inicialmente no plano, né, de imunização do Estado, por meio de uma resolução, que os servidores do DETRAN incluiriam esse plano prioritário. Só que depois eles fizeram uma reinterpretação para dizer que somente os servidores que agiam ostensivamente, né, nas blitz da lei seca é que deveriam ser vacinados, né? O pessoal lá não concordou com isso, né? Nós até tentamos ampliar esse entendimento lá por parte da CIB, só que até a Justiça negou, né? A Justiça ela tira o corpo fora nessa questão, dizendo que como é uma questão eminentemente de política pública, a gestão e execução da política pública ela é uma decisão adstrita à discricionariedade do gestor e pelos órgãos deliberativos da política de saúde pública, no caso do Estado, né, como eu disse, a CIB, né? Então, os servidores do DETRAN tiveram essa liminar indeferida, eu vi na mídia, né, porque não sou eu que atuo nesse processo, servidores do INDEA também tiveram a sua liminar indeferida, né? E o que aconteceu agora? Outras categorias começaram a pleitear o mesmo direito à vacinação sem constar da resolução da CIB, sem ter previsão nem no plano nacional, nem no plano de imunização estadual, né? E até o prefeito fez algumas coisas à revelia, né, da CIB, e eu acredito que ele ainda vai ter problemas por causa disso, né? Ele incluiu no plano de imunização do município, sem autorização, assistentes sociais e jornalistas, sobretudo jornalistas. Depois, eu acho que a de referendo teve uma resolução que resolveu a questão dos assistentes sociais que atuam na saúde, né? Enfim, então, essa questão da vacina, ela está realmente uma briga política e está muito difícil de ser contornada. O judiciário, essencialmente, né, não tem se intrometido nessa questão, né, com uma certa razão, né, porque se trata de uma política pública, né, e a política pública realmente, né, nesses momentos de contingências, de problemas de grande repercussão,
elas têm que ser vistas numa perspectiva macro e atendendo aos princípios constitucionais que regem essa atuação do Estado, né? A gente fala muito em direito constitucional no tal da reserva do possível, né, e no tal do mínimo existencial, né? O que é possível o Estado fazer com os recursos que ele dispõe para atender a população da forma mais efetiva possível, né? E aí, muito embora a gente não concorde, né, com o juízo de valor deles a respeito de como essas decisões são tomadas e quais são os grupos que são privilegiados ou não, né, a gente acaba tendo que se dobrar e se deparar com essas questões, tá? Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Nós notificamos, então, né, dentro de toda essa realidade jurídica que envolve a questão da vacina, né, nós notificamos Estado, município e CIB, né, para que eles se manifestassem a respeito da questão da vacinação dos servidores da SEMA que trabalhassem no atendimento ao público e tivessem mais nessas atividades ostensivas, e também fazendo uma discussão que tramita, né, hoje no Congresso Nacional uma lei complementar, né, um projeto de lei complementar que inclui os servidores do meio ambiente na segurança pública, tá? Esse projeto ele está tramitando lá, tem muito argumento para isso, eu particularmente concordo, né, e acredito que seja aprovado, né, de colocar a estrutura, os servidores do meio ambiente como servidores da segurança pública, né? E aí nós fundamentamos todos os nossos requerimentos com base nesses pedidos e eles responderam justamente colocando que essas decisões da vacina cabem à CIB, tá? Então, essa discussão, ela esbarrou aí, né? A gente não está vendo perspectiva de judicializar isso e ter resultado, né? Porque, assim, quando você tem uma discussão, né, que ela é eminentemente política e você resolve judicializar ela, se o judiciário te dá uma liminar negativa, o município ou o estado já vem com a liminar negativa debaixo do braço para te fechar a porta, tá? Então, como a questão está nessa situação, né, exemplo do que aconteceu com jornalistas, né, se por pressão política for possível conseguir essa vacina, né, para os servidores da SEMA, é melhor que a gente não tenha uma liminar negando isso, né, porque isso inviabilizaria qualquer negociação nesse sentido, tá? Então, essa é o nosso problema. Então, o Carlos também me perguntou o que mais que nós poderíamos fazer com relação às questões relativas às condições de trabalho, né? Aí a gente desce para uma questão que ela é pontual e a gente tem que ver onde que a gente tem que intervir em cada um dos locais de trabalho, né? Então, realmente, alguns casos são preocupantes, né? E se vocês estiverem, por exemplo, num ambiente que não tem ventilação, que o ar-condicionado não é limpo periodicamente, que não existe o distanciamento social adequado, que não existe a proteção de acrílico para barrar o contato entre o usuário, né, o popular que vai até a SEMA buscar atendimento, né, e o servidor, se não tem detergente, toalha de papel, né, se vocês, quando tem que fazer fiscalização, se deslocarem, né, e ir num carro lotado, ou não tem um local adequado para descansar, né? Todas essas questões, né, são questões fáticas, eminentemente fáticas. Então, eu garanto para vocês que nessa situação, a gente até desloca a discussão não para a Justiça Estadual, mas para a Justiça do Trabalho, né? A Justiça do Trabalho é a justiça competente para tratar de condições de trabalho. Então, se a gente tiver elementos para falar que os locais de trabalho não são adequados, eu até posso afirmar para vocês com uma margem razoável de expectativa, né, que eu consigo uma liminar para que a Justiça do Trabalho mande a SEMA fazer adequação dos locais de trabalho. Inclusive, se não houver condições de adequar os locais de trabalho, colocar esses servidores em teletrabalho ou mudá-los de local de trabalho. Tá? Isso é possível a gente fazer. Só que tem que ser, lamentavelmente, né, uma discussão pontual. Então, a gente precisa de foto dos locais de trabalho
e que vocês pontuem para mim, Bruno, não tem isso, isso, isso e isso, tá? A gente faz a ação e muito provavelmente a gente consiga uma liminar, tá? Então é essa a situação. Outra questão que tem acontecido, né, e que pode também ser motivo para que a gente judicialize caso haja negativa, é aquela situação dos servidores que, muito embora de repente estejam num grupo de risco e tenham sido vacinados com a primeira dose, que não apresentem uma imunização adequada, né, por meio daquele exame que verifica os anticorpos gerados pela vacinação, né, que esses servidores peçam o afastamento, né, para continuar em teletrabalho, se possível for o teletrabalho ou simplesmente o afastamento, né, e se houver a negativa, a gente também pedir isso judicialmente. Isso é muito possível da gente conseguir, tá? Então, cabe a nós, né, vermos quais são esses locais e os servidores, né, podem nos demandar com esses elementos que a gente faz essas ações pedindo especificamente essas adequações, né? Isso, da perspectiva assim, de uma intervenção judicial, eu posso falar para vocês que é promissora, tá? Então, acredito que é isso, né? Essa questão da vacina, a gente tem que continuar brigando e acompanhando para ver se eles vão liberar para os servidores da SEMI, e vai ser por pressão política mesmo, à medida que as vacinas forem surgindo. E com relação a essa questão das condições de trabalho, a gente judicializa sim, tá? Eu não tenho ainda os elementos por local de trabalho, né? Mas e por local de trabalho e por atribuição dos servidores, tá? É interessante que vocês me passem, e a gente faz, tá? Eu estou vendo aqui no chat, né? O Alexandre mandou aqui, tá? Perfeito, Alexandre. Vamos fazer com base nisso. Só me localiza especificamente quais são os servidores atingidos por essa situação, né? E os locais de trabalho, e a gente faz a ação. Isso aqui, com certeza, é motivo para a gente mover essa ação, com certeza. A falta de LTCAT e PPRA, com certeza, eles são obrigados a fazer e nos apresentar o mais rápido possível. O distanciamento, né, eu também já tinha mencionado, né? A questão a questão aqui da questão dos acidentes de trabalho, tá? Hoje, se eu não estou enganado, aliás, não, eu posso afirmar com certeza, a CEPLAG, ela tem uma comissão de saúde e segurança do trabalho e tem uma política estadual de saúde e segurança do servidor, né? Tem até um link, depois eu posso disponibilizar, que tem lá o comunicado de acidente de trabalho do servidor, né? E quando isso acontece, tem que preencher esse documento, né, que é a CAIS, para que seja comunicada a gestão e tomadas as providências, né? Então, por exemplo, servidores públicos que tenham sofrido acidente de trabalho, ele precisa fazer a CAIS, esse é o documento que a Justiça exige para a gente pedir, por exemplo, aposentadoria por invalidez decorrente do acidente de trabalho. É uma hipótese de aposentadoria integral, né? E isso se faz por meio da CAIS, tá? Então, a Vivian comentou aqui que tem o comitê setorial. Esse comitê setorial, ele é responsável também pela gestão dessas CAIS, tá? Então, tá ok. Depois eu gostaria, né? Depois me botam em contato especificamente por telefone com o Alexandre, eu acho que no caso, né? Para eu verificar, né? E mover essas ações listando, porque a Justiça, ela quer ver... não basta eu informar que não tem, eu tenho que mostrar que não tem condições. Então, eu preciso de foto e dizer quais são os servidores atingidos e o que precisa, tá? Aí eu consigo uma liminar. Se eu não tiver isso, eu não vou conseguir, tá? Então, eu não sei se alguém tem mais alguma questão para me colocar a respeito disso. Eu estou à disposição, então, para que vocês me encaminhem essas informações para eu mover essas ações. Tá? Isso dá para a gente fazer com pouco espaço de tempo. Essa questão das LTCATs, elas são importantíssimas, né? E a gente vai providenciar, tá?
Eu acredito que seja isso, Everton, e eu estou à disposição de vocês para responder qualquer questionamento aí. Vamos aproveitar que o Bruno está aqui e vocês fazem todos os comentários pertinentes, certo? Estão à disposição e ele vai responder todas as questões que surgirem dúvida aí, certo? Bruno, parece que o Bruno tem uma pergunta aí para você, vê se você consegue resolver. Bruno Luiz, viu, Bruno? A questão de quantos servidores já foram infectados dentro da SEMA? É isso? Então, essa é uma informação que realmente a SEMA tinha que ter, né? Não é uma informação para ser sigilosa, não. Inclusive, todo mundo já passou por isso, né? Vai fazer o exame de Covid, tem que preencher aquele formulário que vai para a vigilância sanitária do município, né? Que tem que divulgar os números para a gente saber quais são o número de infectados, né? São informações públicas, né? A gente não pode ter acesso aos dados pessoais dos servidores que estão doentes, né? Mas os quantitativos, né, a gente tem que ter, tá? Se a gente não tem, se isso não tem, também vai ser objeto de questionamento, tanto judicial quanto administrativo, tá? Eu vou solicitar, a Vivian está falando que a CEPLAG tem os dados, né? Eu vou solicitar a CEPLAG e vou solicitar a SEMA também, e já peço também com relação a essa questão dos LTCATs, como vocês estão falando que não tem, eu não sei se a Vivian sabe me dizer se existe esse LTCAT, tá? Se vocês me derem certeza que não tem, eu já posso mover a ação, porque se tiver dúvida, a gente tem que verificar, porque senão a gente pode tomar uma litigância de má-fé ou uma sucumbência por entrar com uma ação infundada, tá? Tem que tomar alguns cuidados. Perfeito. Eu vou, então, providenciar tudo isso, e aí vamos fazer o seguinte, né? Me listem vocês, mandem para o sindicato, né? Pode me mandar por e-mail aí, quais são os setores e o que cada setor precisa ser adequado. E, gente, eu preciso de foto, tá? Me mandem fotos dos locais de trabalho, senão é muito difícil conseguir uma liminar. A gente precisa de provas. Quando a gente fala em liminar, eu preciso de prova inequívoca, tá? Senão a probabilidade de ser indeferida é certa. Bruno, depois você dá uma explicação a respeito do teletrabalho, como é que está a situação e como é que está. Então, até onde eu sei, tá? Essa questão do teletrabalho, ela está bem complicada para o Estado, porque depois que começou a vacinação, teve um último decreto aí, uma última portaria do CEPLAG que mandou todo mundo voltar, né? Então, como tem essa normativa, a gente vai ter que, para garantir teletrabalho, ver os casos a casos, tá? Não vai ter uma determinação genérica
por parte da SEMA ou do Estado que coloque o servidor em teletrabalho, tá? Então, é como eu disse para vocês, o servidor que, por exemplo, é grupo de risco e não gerou anticorpos, ele tem que fazer o pedido com base no exame, no atestado médico, pedindo para ficar em teletrabalho. Se houver indeferimento, a gente pede judicial, tá? E vai ter que fazer esse caminho das pedras, gente. É difícil, porque, assim, o que aconteceu, né, com a realidade do país, né? Começaram as imunizações, começou a vida voltar ao normal na marra, toda aquela comoção inicial por conta de já ter vacina, ela já arrefeceu, então as pessoas estão sendo obrigadas a voltar ao trabalho, tá? Então, é nesse pé que a gente está. Gente, mais dúvida? Vamos aproveitar. Bom, gente, é hora de fazer as sugestões para a gente fazer umas propostas que sejam viáveis para que a gente leve para resolver a situação. Então, nós estamos à disposição, então vamos fazer as perguntas aí, vamos tirar as dúvidas. Então, olha só, o Bruno está falando aqui em revezamento, tá? A gente pode sugerir um revezamento para que os locais de trabalho consigam manter o distanciamento e diminuam os riscos de contágio, né? Mas nos pedidos normalmente que a gente faz, a gente pede as adequações, eles têm que se virar lá para dar jeito de manter o distanciamento, né? E baseado nas dimensões da sala e tudo mais, dizer quantos servidores podem ficar naquele local. Se vai ser revezamento ou colocar o pessoal em teletrabalho, aí eu entendo que já seria uma decisão do gestor, tá? Ou ele garante espaço físico ou ele bota o pessoal em teletrabalho. Então, Bruno, o número da quantidade de pessoas doentes, ele vai gerar muita dúvida a respeito de onde essas pessoas se contaminaram. Então, a gente tem que falar no ambiente de trabalho mesmo, tá? Para ser efetivo. Tá? É lógico que esses números eles ajudam na argumentação, mas só falar quantas pessoas ficaram doentes, né? Não vai ser suficiente nesse caso, tá? Mas a gente vai pedir e vamos verificar, né? Na saúde lá, recentemente eles tiveram esse problema e teve aquela quantidade grande de gente doente, mas as condições de trabalho deles lá também estavam péssimas, né? Muita gente no mesmo lugar, ar-condicionado sujo, aquela confusão danada. Então, a gente tem que ver pelo ambiente de trabalho. Agora, com relação a essa questão das mortalidades aí, se a gente conseguir comprovar que o servidor estava num local inadequado e que provavelmente ele possa ser contaminado lá, a gente pode pensar até numa ação por parte dos herdeiros, tá? Por dano e tudo mais, né? Aí a gente tem que ver. O que a Vivian falou aí também é verdade. A CEPLAG ela não dá conta. A Comissão de Saúde e Segurança do Trabalho lá parece que tem um médico do trabalho para dar conta do estado inteiro. É ridículo, né? E eles não dão conta mesmo de atualizar nada. Tá joia. Gente, eu acho que a gente pode ser prático. Eu não sei se vocês conseguem, né, me elencar
por setor, né? Bem simples mesmo, assim, quais são os problemas, me manda foto do setor, e aí eu vou requerer administrativamente essas informações do número de pessoas que ficaram doentes e as informações relativas ao LTCAT PPRA, e com a foto dos locais de trabalho e o que precisa ser adequado, a gente já move as ações. Perfeito, Bruno. Vamos solicitar para eles, que aí eu uso para fundamentar os nossos pedidos. Vamos solicitar, sim. Mais alguma pergunta? Entendi, Bruno. Então tá, eu acredito que a nossa linha de ação aí, pelas condições de trabalho, ela seja mais plausível hoje, né? E aí a gente faz essas medidas aí, vamos ver como é que a SEMA se comporta, né? E é lógico que essas situações deixa eu só ler aqui o que o Alexandre colocou. Perfeito, Alexandre, perfeito. Isso tem que estar atualizado e a gente tem que garantir isso o mais rápido possível, né? A adequação das condições de trabalho, se com Covid ou sem Covid, tem que ter, né? Com certeza tem que ter. Vamos aproveitar o embalo e já resolver isso. Vamos ver quais são os setores mais críticos, né? Para a gente poder direcionar, tá? Então, a questão do revezamento é o que eu falei, né? A gente pode sugerir o revezamento, mas pelas decisões que eu vi, tá, do judiciário nessa questão, o adequado e o que a gente consegue é pedir adequação dos locais de trabalho. Se o local de trabalho não comportar todos os servidores, eles vão ter que ser colocados em teletrabalho, né? Ou vai ter que ser arrumado outro local de trabalho, né? O revezamento tem que ficar a cargo da gestão. Eu acho que fica difícil para um juiz falar assim, faz o revezamento, né? Aí eu entendo que entra na esfera da discricionariedade. Exatamente, foi o que aconteceu lá. Ok, então, Everton, vamos encaminhar dessa forma, então. Vocês coletam essas informações e tiram as fotos, né? Já vou, a partir dessas informações aqui, né, de vocês, dar encaminhamento nessa questão do LTCAT e vou demandar a CEPLAG e a SEMA nesse sentido e a gente já faz as ações, né, já que está tudo desatualizado, tá? E a gente Isso mesmo. Então, eu vou colher isso tudo aqui, aí eu levo para você para a gente fazer um documento para oficializar, certo? Eu entendo, oficializar, né, com relação a essa questão da LTCAT e dos números, né, das pessoas que ficaram doentes, né? Com relação às condições de trabalho, me passando as fotos e o que está errado, eu já entro com a ação de cara, tá? Então,
o sindicato está à disposição, quando vocês tiverem essas documentações, essas coisas, enviar para nós, que nós já vamos agilizar, certo? Mais alguma questão? Se tiver algum local, tá? E aí a gente tem que ter muito cuidado para fazer isso que eu vou falar, porque custa dinheiro, né? Custa muito caro, né? Se tiver algum local que a gente não consiga provar, né? Se a gente não provar que não tem condições e tudo mais, né? E fica muito difícil de provar, a gente pode pedir uma perícia, né? A gente pede para o juiz nomear um perito para ir lá fazer o levantamento. Tá? Só que custa caro, não é barato. Tá? O juiz nomeia o perito apresenta lá o valor que ele quer para fazer essa perícia. Tá? Estou vendo aqui a afirmação de que o Carlos tinha falado que essa ação do Ministério do Trabalho, que a SES fez, não cabe para a SEMA. De fato, não cabe, porque a gente tem que fazer pedidos específicos. Né? Lá a ação é daquele local de trabalho, a gente tem que fazer a nossa ação. Tá? Por isso, não tem como dizer que aquela ação cabe, né? As questões ligadas ao meio ambiente de trabalho, elas dizem respeito a situações muito específicas, tá? Não existe uma tutela jurisdicional, coletiva, genérica para esse tipo de questão. Tem que ser específico. Bom, gente, não tem mais pergunta? Mais dúvidas sobre a Covid? Então, vamos providenciar e fazer esses questionamentos se transformar em proposta, em sugestões, e encaminhar para o sindicato para a gente tomar as decisões e encaminhar e fazer o que deve ser feito, certo? Eu agradeço vocês por ter dado aqui essa tarde comigo aqui, para ver se a gente consegue resolver uma coisa que está afetando a todos nós, certo? Está vindo uma variante nova aí, então a gente tem que tomar mais cuidado ainda, certo? Eu estou de máscara porque tem mais gente aqui na sala, certo? Então a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis. Agradeço e até outra oportunidade, certo? Tá, joia. Eu agradeço também a oportunidade. Vou anotar aqui tudo que vocês falaram no chat e aí eu aguardo as informações para a gente tomar as providências, tá? Mas eu acredito que o caminho seja esse, tá? Então, obrigado a vocês. Boa tarde.